depois, que não gravou, para quem não conseguiu assistir. Então a sala está sendo gravada também. Se você do Insta quiser, depois você me pede o link que eu compartilho com vocês. Faltam só um minutinho para a gente começar. Tá entrando bastante gente no Insta. Se você do Insta quiser ficar até o final, fique, porque vai ser excepcional a live de hoje, de verdade. É uma palestra onde eu vou falar de preferência de comportamento e de plus para o pessoal da sala que está aqui comigo. Eu vou falar um pouquinho de níveis neurológicos, que eles não viram ainda níveis neurológicos. E montando, eu falei, esse povo merece níveis neurológicos. Então, nós vamos falar de níveis neurológicos e também vamos falar de tipos de comportamento. E você aí no Insta vai ouvindo, tá bom? Se você quiser entrar na sala, o link tá lá no meu Facebook, você corre lá, entra, instala o aplicativo e vamos que vamos. Bom, então vamos começar hoje, palestra tipos de comportamento. Então, eu vou passar bem rapidinho aqui, para quem não me conhece ainda, eu trabalho com desenvolvimento humano há mais de 10 anos, eu amo isso, amo a parte de comportamento, né? Depois, se alguém quiser ir a fundo no meu currículo, é só me pedir que eu envio também. Eu atuo com clínica, eu atuo na Desenvolve Neuroreabilitação Infantil com autismo especificamente, dou aula do meu curso, enfim, faço tudo aquilo que é ligado a desenvolvimento pessoal. Então, se você tiver com algum tipo de problema e precisar de ajuda, não hesite em me chamar que eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Então, a gente começa a palestra de hoje com a seguinte pergunta: quem é você? Né? Eu acabei de falar um pouquinho quem sou eu, né? Mas para você entender quando a gente responde quem é você, a gente fica meio perdido, né? Nossa, quem eu sou? Eu sou a Bia. Não. Você, Bia é seu nome, né? Quem é você? Bom, então eu sou mãe da Andressa, né? Mãe da Andressa desde 2011, que a gente adotou ela quando ela tinha 1 aninho. Eu sou especialista em fisiologia do exercício, fiz educação física e depois fiz especialização em fisiologia do exercício. Fui estudar neurolinguística, então fiz todos os cursos de formação de neurolinguística, análise de comportamento, coaching, percepção, e a minha missão de vida é transformar vidas por meio de todo o conhecimento que eu tenho. Essa sou eu. E daí eu pergunto, quem é você? Né? E quando a gente pergunta isso, qual é a resposta que vem na sua cabeça? Será que você sabe responder quem é você? Ou você fica travado? Como que é isso para você? E a gente tem a pirâmide de níveis neurológicos, que a programação neurolinguística traz. Então, a gente começa com a base, que é o ambiente. Então, o ambiente, ele é a base da pirâmide. Isso significa que ele influencia toda a pirâmide para cima. Depois de ambiente, a gente tem comportamento, que é o que a gente vai falar hoje. Depois de comportamento, a gente tem capacidades e habilidades. Depois vai subindo, crenças e valores, identidade, afiliação e espiritualidade. É uma pirâmide, ou seja, da base vai afunilando para cima, e é muito importante a gente ter consciência dos níveis da pirâmide. Por qual motivo? Um nível influencia o outro. Então, é muito legal a gente entender um pouco mais sobre agora nosso comportamento. Por qual motivo? O nosso ambiente vai mudar até dia 10 de maio? Não, a gente precisa conseguir conviver no ambiente que a gente está. Então, a gente sempre vai modificar o nível acima, que nesse caso é de comportamento, é o que a gente vai falar hoje. Então, no ambiente, a gente pergunta: onde estou? Né? Quando? Onde, quando? No comportamento, a gente pergunta o que eu faço, o que eu estou fazendo. No nível de capacidade, como eu estou fazendo, né? Crenças e valores, por qual motivo eu faço dessa maneira? Identidade, quem eu sou? Foi a primeira pergunta que eu fiz hoje. Afiliação, com quem eu estou? Que grupo eu faço parte? Com quem eu me sinto bem? E espiritualidade, quem mais? Né? O que acima de você acredita? Porque, independente da sua crença religiosa, a espiritualidade ela é um dos níveis mais importantes da nossa pirâmide, assim como o nosso ambiente. Porque a espiritualidade influencia com quem você está, quem você é, por qual motivo você faz, como você faz, o que você faz, assim como o ambiente influencia também, né? Eu tenho certeza que você no seu trabalho, você tem alguns tipos de comportamento que na sua casa você não tem. Isso significa que o ambiente ele influencia diretamente o seu comportamento. E se a gente fizer uma análise, a gente vai perceber que o ser humano encaixa diretamente nessa pirâmide de níveis neurológicos. Então, quem está vendo aqui na aula consegue identificar que a parte de cima da cabeça, espiritualidade,
a parte da face, afiliação, identidade, essa parte da garganta, depois crenças e valores vem um pouquinho para a parte de estômago, capacidades vai descendo um pouquinho na parte de intestino, na parte dos membros que tem ali, depois comportamento desce um pouquinho, e ambiente a parte mais sexual, mais chão. Então a gente precisa pensar assim, se eu tenho dor de estômago, o que acontece comigo? Alguma coisa está influenciando aí entre suas crenças, seus valores, sua capacidade, né? Você está fazendo alguma coisa que não faz sentido para você, então você precisa começar a pensar o que você está fazendo. Essa pirâmide é sensacional, né? Eu acredito que todo mundo que está vendo os slides fala, nossa, que conjunto excepcional para quem já teve 2 aulas do método BIM aí que está aprendendo. Então, isso encaixa muito no que a gente vem aprendendo, e você que está assistindo a live vai entender por que eu estou falando de pirâmide de níveis neurológicos para a gente começar com comportamento, tá? Então, o que é comportamento? Comportamento é um conjunto de procedimentos ou reações do indivíduo ao ambiente que o cerca em determinadas circunstâncias. Traduzindo, é tudo o que você faz. Tudo que você faz é um comportamento. Se você deixa de fazer, também é um comportamento. Qual é a sua preferência comportamental? Será que você já fez alguma vez algum teste para você saber a sua preferência de comportamento? Não, Bia, eu nunca fiz. Fica tranquilo, nós vamos aprender um pouquinho agora. Então, eu vou falando as preferências para vocês e vocês vão se identificando. Então, se você quiser, pega um papel e uma caneta e vai anotando aí aquilo que te chama atenção perante o que eu vou falar de preferência de comportamento. É de extrema importância que você identifique sobre você primeiro, e daí com certeza você vai acabar vendo as outras pessoas que te rodeiam também. Então, primeiro perfil, conector de resultados, depois a gente tem conector de pessoas, conector de processos e estabilidade, conector de fatos e informação. Então, a gente tem esses 4. Então, conector de resultado. As características principais dele: competitivo, decidido, direto, sempre está certo, autossuficiente, desbravador, centralizador, tem o poder de arranque muito rápido, corre muito risco e é enérgico. Você tem alguma dessas características? Então, eu vou repetir: competitivo, decidido, direto, sempre está certo, autossuficiente, desbravador, centralizador, poder de arranque, corre muito risco e enérgico. Será que se você não tem, você precisaria ter alguma característica dessa para ter mais resultado? Hoje, na situação que você vive, no ambiente que você está? Então, o que o ambiente de uma pessoa de resultados precisa ter? Precisa ter oportunidades e desafios, precisa ser líder e ter poder, comunicações diretas, atividades diversificadas, oportunidades para realizações pessoais, liberdade de ação. Meu Deus, mas eu me caracterizo com esse perfil, mas o meu ambiente não tem nada disso. Eu consigo? Consegue. Você vai gastar mais energia, mas você consegue. E você quer saber? Tá tudo bem. Tá tudo bem, porque se você entende isso, você traz para a consciência e o seu resultado ele vai ser muito melhor. Então, quais os pontos que você tem que melhorar? Dificuldade de relacionamento, dificuldade em ouvir, falta de controle, impaciente, faz muitas coisas ao mesmo tempo e pode causar menos nos outros e corre muito risco, né? Então, será que você está correndo muito risco? O que você poderia fazer que talvez você não está fazendo hoje para melhorar o seu perfil? Aonde que você se encontra hoje que você acha que você não tem que melhorar nada? Né? Então, é um perfil extremamente rápido, veloz. Ele se torna um perfil agressivo muitas vezes. Ele foca no objetivo dele, vai até o final. Ele gosta de desafio, ele gosta disso. Só que depois ele olha para trás e ele percebe que ele está sozinho. Né? Então, muitos filósofos dizem que tenho muito mais resultados se eu tenho uma equipe comigo. Sozinho eu vou, mas não vou tão longe como se eu fosse com uma equipe, né? Então a gente tem depois o perfil de conector de pessoas. O que é o conector de pessoas? Características principais: idealistas, persuasivos, comunicativos, otimistas, tem poder de fala muito boa, inspiradores, populares, confia muito nos outros e encantadores.
né? Esse perfil é o perfil que a gente mais encontra hoje em dia. É um perfil que morre de medo do que as pessoas estão pensando ou falando dele. É um perfil que morre de medo de não ser aceito por aquele grupo. É um perfil que começa muitas coisas ao mesmo tempo e não termina algumas. É um perfil que tem muito potencial, mas infelizmente às vezes não consegue utilizar isso a seu favor. O ambiente dessa pessoa precisa de popularidade e reconhecimento, liberdade de expressão e controle de detalhes, treinamentos e aconselhamentos constantes e condições de trabalhos favoráveis. Esse perfil precisa de um ambiente legal. Enquanto o perfil de resultado não está nem aí com o ambiente, está focado no resultado, o perfil de pessoas está preocupado com o ambiente, porque se tiver algum probleminha ali, não vai incomodar muito ele, porque ele quer estar bem com todo mundo. Pontos a melhorar: é muito impulsivo, tem medo de rejeição social, impaciente, dificuldade em viver o hoje, começa e não acaba, desorganizado. Então é um perfil que precisa tomar muito cuidado com o que vai falar. É um perfil que tem que se preocupar demais com o que o outro vai falar. Ele se preocupa demais com isso. E muitas vezes ele deixa de dar o resultado que ele pode dar porque ele está se preocupando com o outro, ele está se preocupando com medo da rejeição social. Quando ele precisa olhar para dentro dele e realmente se aceitar e entender que se ele for menos impulsivo, talvez ele tenha mais resultado. Ele tem problemas na comunicação, porque ele pensa muito rápido. O cérebro dele, muitas vezes, não consegue acompanhar a velocidade da fala. Então, o que acontece com isso? Acontece que, inconscientemente, ele fala uma coisa, mas o cérebro já está em outra. Então, a pessoa não consegue entender o que ele fala. Mais ou menos assim que funciona, né? Então, é um perfil super amável, super encantador, mas se preocupa demais com os outros. E acaba esquecendo de quem ele é. Primeira pergunta que eu fiz hoje. Daí a gente vem no conector de estabilidade e rotina. É um perfil onde é muito agradável, bom ouvinte, paciente, sincero, constante, acabativo, gosta de trabalhar em equipe, gosta de rotina, são leais e são bem-humorados. É um perfil que é aquele queridinho, é aquele que todo mundo ama na equipe. Sabe aquele perfil que todo mundo ama? Que você nunca sabe o que está acontecendo na casa dele, porque ele não gosta de deixar o pessoal interferir no profissional. Ele é um perfil leal. Ele acaba tudo aquilo que pessoas e resultado começam a fazer. Ele é um perfil que ele deixa de fazer o dele para fazer do outro. Então, ele precisa sempre no ambiente dele estabilidade nas tarefas, identificação com o grupo, rotinas previsíveis, elogios pelos trabalhos realizados e mínima interferência trabalho pessoal. Mínima interferência. Não, presta atenção, ele precisa saber o que vai acontecer. Né? É um dos perfis que com certeza deve estar sofrendo muito nessa quarentena, porque ele não sabe o que vai acontecer, ele não tem controle daquilo. Só que ele não demonstra as emoções dele. Então ele sofre sozinho. Quem olha para ele acha que está tudo bem, mas dentro dele está corroendo. Quais são os pontos que ele precisa melhorar? Ele é possessivo, sem identidade, resistente a mudanças, pensa muito na opinião dos outros, sofre sozinho e perde oportunidades. É aquele cara que consegue enxergar o que tem que ser feito, mas ele não tem a velocidade, a impulsividade de falar. Ele guarda para ele. Ele não consegue entender que se ele falar, se ele expor, ele vai ter muito mais resultado. Então ele guarda isso para ele e infelizmente ele sofre, porque ele vê o resultado do outro com uma ideia dele. Infelizmente. Depois a gente entra com o conector de informação e fatos, que são pessoas precisas, perfeccionistas, cuidadosas, minuciosas, observadoras, detalhistas, analistas, diplomáticos e questionadores. É aquela pessoa que observa tudo, que sabe detalhe de tudo, que vive por fatos e informações. É aquela pessoa que não vai fazer nada se ele não souber o que vai fazer, detalhe por detalhe. Então, é uma pessoa que precisa que o ambiente tenha desempenho claramente definidos, demonstrações específicas, valorização do trabalho, reconhecimento das habilidades, controle dos fatores. É um perfil que precisa de fatos e informação, senão ele não funciona na sua máxima performance. E sabe o que acontece com ele? Ele trava.
Ele não consegue agir se ele não tem as informações necessárias. E as pessoas cobram ele de resultado, só que não sabem que ele tem esse perfil muitas vezes. E daí acaba que ele não tem o resultado por falta de informação de alguém. E ele também não questiona, né? Porque ele é tão observador que ele prefere ficar calado do que ir atrás daquilo que ele precisa para ter resultado. Pontos a melhorar desse perfil: inflexível, lento para resultados, medo de rejeição do trabalho, não delega tarefas, muito crítico e extremamente negativo. Por que ele é inflexível? Olha como faz sentido. Como ele estuda muito, ele vai muito atrás de fatos e evidências, ele forma uma opinião na cabeça dele que para ele está certo. Ele está certo. Então significa que como que ele vai abrir mão do resultado dele, sendo que ele já tem todas as informações que ele precisa. Você entende? Acaba fazendo sentido essas características que ele precisa melhorar. Por que ele é lento para resultado? Porque ele estuda demais, ele vai muito atrás de conhecimento. E às vezes conhecimento demais faz você travar. Às vezes a ignorância em equilíbrio, né, a falta de conhecimento em equilíbrio, faz você avançar um pouco mais. É lógico que você precisa dos fatos, você precisa de detalhes, mas tudo em equilíbrio. Guarde essa palavra, tudo em equilíbrio. Então a gente consegue dividir esses perfis em quatro quadrantes. Pessoal de cima, pessoas e resultados. São pessoas extrovertidas, que estão sempre com alguém, que falam, que não tem problema com falar, não tem problema de como vai numa festa sozinho, faz amizade fácil. Enquanto o pessoal de baixo são pessoas introvertidas, são pessoas mais tímidas, são pessoas aonde observam mais, preferem ficar caladas numa conversa. Quando vai numa festa, sempre fica num canto sem não conhece ninguém, né? Então, gosta de observar o ambiente, enquanto os extrovertidos gostam de comandar o ambiente. Né? O pessoal de conector de resultados e conector de fatos são pessoas focadas em tarefas, então são pessoas que estão ligadas naquilo que tem que ser feito, enquanto o conector de pessoas e conector de processos são focados em pessoas. São preocupados com o que vai acontecer com aquela ação dele perante aquela pessoa. Se preocupa com o que aquelas pessoas vão falar deles. Enquanto o conector de resultados e fatos se preocupa o que aquelas pessoas vão achar do trabalho que foi feito, da velocidade do resultado que ele teve. Então, olha como a gente consegue identificar aonde que eu estou aqui, né? Qual é o meu perfil nesse momento? Lembra? Porque perfil, ele é adaptado. Então, dependendo do ambiente que você tem uma preferência comportamental, mas você tem a sua preferência nata. Então, você tem a sua preferência aonde você se dá bem ali, é a sua zona de conforto. Você tá tranquila, né? Então, para mim, falar em público aqui, ó, eu tô com 3 câmeras ligadas. Para mim é super tranquilo isso. Eu amo fazer isso, né? Qual será que é o meu perfil? Quem consegue falar aí? Onde que eu tô? Eu sou extrovertida? Eu sou introvertida? Eu sou focada em tarefa? Eu sou focada em pessoas? Né? O que vocês acham que eu sou? Né? Então, responde aí no Insta e responde aí na sala. Será que eu sou conector de pessoas? Bom, mas eu gosto de resultado. Mas será que eu sou conector de resultado? Bom, mas eu sou de fato também porque eu também sou pontual, eu acabo as coisas pontualmente. Mas eu também gosto dos processos, eu vim arrumar tudo antes. O que acontece? Todos nós, eu, você, todo mundo, tem todos os perfis. O que difere é a consciência que eu tenho de cada perfil. O que difere é o quanto eu conheço de cada perfil, o quanto eu tenho consciência dos meus comportamentos. Porque a partir do momento que você tem consciência, a partir do momento que você entende qual é a sua preferência de comportamento, você consegue ter o jogo de cintura nos seus comportamentos perante os ambientes que você vive. Isso é interessante. É por isso que essa ferramenta é extremamente importante. Né? Olha, Miltinho lá da Espanha. Saudade de ser, negão. Saudade mesmo. Até a Carol entrou, saudade cá. Então, assim, eu sou pessoas? Lógico que eu sou. Se eu fosse só o resultado, eu não ia nem falar oi pra galera aqui, né? Eu ia ficar focada no que eu tenho que fazer. Mas, poxa, eu tô com saudade dessas pessoas que estão me vendo.
Tô com saudade delas, então eu preciso expor o meu sentimento, porque pessoas é focado em pessoas, né? A Carol, o Milton são pessoas que eu gosto demais e faz tempo que a gente não se vê, né? E tem muita gente aqui que eu não conheço. E um beijo para vocês, obrigada por terem entrado, assim como o pessoal da sala. Então, todos nós temos um pouquinho de cada perfil. Eu tenho e você tem. Mas quais são as características que você precisa começar a desenvolver para que você melhore os seus resultados? Quais são as características que você tem que começar a desenvolver para que você comece a sofrer menos perante os seus comportamentos? Quais são as características que você tem que começar a ter consciência que quando você executa aquilo, te afasta daquilo que você quer? E tem muita gente que me fala assim, mas B, eu nem sei o que eu quero. Aí coça a cabeça. Não sabe o que você quer, a gente precisa entender, precisa fazer uma análise porque você não está com meta na sua vida. É muito importante você ter um objetivo. Para quem não tem objetivo, qualquer caminho serve. Para quem não tem objetivo, qualquer caminho serve, né? Então, poxa, eu não tenho objetivo. Então, se eu for para cá, tá tudo bem? Se eu for para cá, tá tudo bem. Será que tá tudo bem? Como que vai ser você daqui 5 anos? Vai estar tudo bem? Você já vai começar a se martirizar? Você vai começar a falar que você não tem meta, que você não é competente? O que será que acontece, né? E daí, para a gente conseguir entender um pouquinho sobre isso, a gente tem que entender assim: nós estamos no miolo, que é o nosso modelo de mundo. E o nosso modelo de mundo é tudo aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente está vivendo e aquilo que nós vamos viver. Esse é o nosso modelo de mundo. Aí a gente forma uma flor em volta do nosso modelo de mundo. E começam pelas nossas crenças, tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que veio do nosso modelo de mundo, e muitas vezes não faz mais sentido, mas você continua acreditando. Depois vem os nossos valores, né? Que são valores? Valores são aqueles fundamentos onde você acredita e você segue piamente. Né? Agora que nós estamos vivendo é uma inversão de valores. Nós estamos voltando para aquilo que a gente nunca deveria ter saído. Né? Se a gente for parar para pensar, antes dessa pandemia, o mundo estava louco. Mal a gente conseguia dar um beijo, um abraço na nossa esposa, no nosso esposo, no nosso filho. Mal a gente dava valor para aquelas pessoas que estavam ao nosso lado. E tem gente que pode me falar assim, ah, Bia, eu dava. Beleza, mas eu tenho certeza que agora você está fazendo mais. Está dando mais valor, né? Então, hoje, a gasolina está abaixando. Por quê? Porque petróleo sem usar também não vale de nada. Né? Tem até um texto fenomenal que eu li hoje sobre isso. Então, a gente precisa ter consciência dos nossos valores. Precisa ter critérios de comportamento. Nós precisamos ter regra de comportamento. Né? Porque as empresas têm regras. Por que a nossa vida não tem regra? Porque a gente fica batendo o tempo todo nas nossas crenças e a gente pode ter regra. A gente precisa entender qual é o nosso legado no mundo. Né? Eu já sabia que o meu legado, que é o que eu quero deixar, é o meu conhecimento para o maior número de pessoas possível. Mas por que só agora na pandemia que eu estou fazendo isso? Que eu pus em prática, que eu estou fazendo as lives, que eu estou dando palestra, que eu estou dando curso online, que eu estou atendendo online, atendo gente em Londres, atendo gente em Floripa. Por que isso acontece nesse momento? Porque as pessoas estão precisando de ajuda. E nada melhor do que você ser uma ferramenta para ajudar essa pessoa a entender todo esse modelo de mundo. Depois vem os nossos comportamentos, as nossas decisões, e daí eu vou fazer um parênteses. Na vida, a gente tem duas opções. Ou a gente decide, ou a gente não decide. São só essas decisões que você tem na vida, duas opções. Ou você decide, ou você não decide. O que acontece é que a gente fica protelando a nossa decisão. Dentro de nós, lá no nosso íntimo, a gente já sabe o que a gente tem que decidir. Só que a gente às vezes não quer enxergar o que a gente tem que fazer. E a gente vai deixando, e o tempo vai passando, e as nossas crenças vão potencializando para o negativo, sem a gente perceber. Então a gente precisa decidir. O que você quer para a sua vida? Quando tudo voltar ao normal, o que você vai querer ter tirado de lição dessa pandemia? Já parou para pensar nisso? O que você não vai querer mais que volte como era antes? Porque tem muita coisa que eu não quero que volte como era antes. Já parou para pensar nisso? Ou você está deixando a sua mente só ir para o lado negativo dessa pandemia?
e não está conseguindo enxergar aquilo que tem de bom em tudo isso. Então, é um pensamento, uma reflexão que tem que ser feita. E depois vem as nossas necessidades, né? A gente precisa focar nas nossas necessidades, né? Então, eu vou dar um exemplo fácil. Quando uma criança chora de fome, o que a gente faz? Vai lá e dá comida. Pronto. Supriu necessidade, não é mais necessária, vem próxima necessidade. Nós também somos assim. Qual que é a sua necessidade nesse momento? Você está precisando conversar com alguém? Você está precisando de um alinhamento de níveis neurológicos? Você está precisando entender mais sobre a sua preferência de comportamento? Você está precisando de um abraço? Você está precisando de um ouvido? O que você está precisando? Está precisando comer, tomar banho, dormir? Qual que é a sua necessidade nesse momento? É muito importante que você tenha essa consciência para que você entenda quais são as decisões que você tem que tomar, seguindo as regras que você vai colocar, para que você atinja o resultado que você quer, sem ferir você. Isso é muito importante. E tudo isso, ele dá o nosso autoconhecimento. Porque se a gente entende sobre nós, se a gente entende os nossos comportamentos, se a gente tem consciência do que a gente tem habilidade, o que a gente tem que desenvolver de habilidade, as nossas capacidades, a gente entende qual grupo eu gosto de fazer parte, vocês concordam comigo que o nosso sofrimento, ele diminui? A gente começa a viver mais no estado de graça do que no estado de sofrimento? Se a gente para de julgar o outro, a gente começa a olhar mais pra gente, né? Porque eu tenho uma filosofia de vida que é mais ou menos assim, ó. A pessoa que julga o outro é uma pessoa que com certeza é incongruente na vida dela. Com certeza. Ela é incongruente e tá perdida na vida dela. E quando eu falo de julgar, gente, é julgar o tempo todo, tá? É julgar o tempo todo. Porque tem coisas, é lógico, que a gente já aprendeu a julgar. Então, é claro que a gente vai falar do outro, mas será que eu preciso? Será que eu preciso continuar o que eu tô falando, né? Então, a gente precisa se reinventar. Reinvente você todos os dias, né? Seja aquilo que você quer ser. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Vou repetir. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fazem de nós. Vocês entenderam? Não importa o que o outro faz ou deixa de fazer por você. O que importa é como você vai reagir a isso que fizeram ou que fazem por você. É isso que importa. Você queria, não quer mais? Cuidado com o seu padrão de linguagem. Cuidado. Porque quando você tem um padrão de linguagem no passado, talvez você não queira mais. Cuidado com isso, preste atenção nisso. Quando você quer fazer alguma coisa, você decide. Quando você decide, você se transforma, você se reinventa, você se refaz, você se ressignifica. Mas para isso você tem que decidir. Se valorize agora. Seu preço é muito alto. Você tem um preço muito alto. Quer ver uma reflexão bem rápida? Se você morrer agora, quem vai sentir sua falta? É tenso pensar nisso, né? Mas o seu preço é muito alto, você percebe? Pelo menos aí tem 4, 5 pessoas que vão sentir muito sua falta. Pelo menos você tem essas 5 pessoas. Né? Então, o seu preço é muito alto. É lógico que você tem mais, tá, gente? Mas sempre tem aquele grupo, aquele miolo que vai sentir muito sua falta. Você pode ser melhor do que você é. Você pode ser melhor do que você é. Para isso, você precisa querer se reinventar. Faça de você aquilo que você quer ser. Ah, eu tenho um sonho de fazer vídeo no YouTube. O que eu faço? Começa. Começa, coloca a cara a tapa, comece a fazer. Ah, mas as pessoas vão me julgar. Opa, você está julgando as pessoas porque você está preocupado com o julgamento delas? Talvez você precise entender por que você está tão preocupado com isso. Porque eu mesmo deixei de fazer muito isso que eu estou fazendo agora com medo do que os maiores iam falar de mim. Mas eu nunca parei para pensar que fazendo isso eu posso ser vista por outras pessoas. Eu posso levar meu conhecimento para muito mais gente. Isso que vale. Então, é assim, gente, quando você entende quem você é,
Você descobre quais capacidades precisa desenvolver para atingir seus resultados e suas ações se tornam mais assertivas. O que significa isso? Significa isso? Significa que nós precisamos e nós devemos nos reinventar todos os dias. Nós precisamos e devemos entender os nossos comportamentos, aceitar quem nós somos. Nós precisamos e devemos entender que o outro não vai mudar. Não vai mudar. Quem vai mudar é o seu jeito de agir com as coisas. Quem vai mudar é a forma como você vai reagir às ações do outro, né? Então, se você entende quem você é, se você entende seu modelo de mundo, se você entende suas crenças, seus valores, seus critérios, suas necessidades, você consegue entender aonde exatamente você tem que atingir na pirâmide de níveis neurológicos. Perceba que tudo se encaixa para que você tenha um resultado melhor. Aí tem gente que pode me falar assim, mas Bea, pirâmide de níveis neurológicos é muito complexa, e realmente é muito complexa. Mas todas as vezes que eu trago uma ferramenta para vocês, né, ou para quem quer que seja, eu tento ao máximo deixar ela fácil de entender. Porque ela pode ser uma ferramenta complexa, mas o mais legal é trazer o simples no complexo, porque aí sim você vai entender. Eu tenho certeza que todo mundo entendeu a pirâmide de níveis neurológicos aqui. Todo mundo entendeu que o seu ambiente vai influenciar de cima para baixo, de baixo para cima. Todo mundo entendeu que os seus comportamentos é que mudam o ambiente. Se você está com problema no ambiente, você tem que mudar os seus comportamentos e não vai esperar o outro mudar o comportamento, né? Quer ver? Vou dar um exemplo simples. As empresas normalmente contratam treinamentos para melhorar nível de habilidade e capacidade dos seus colaboradores, é ou não é? Então, para melhorar resultado, para melhorar o ambiente de trabalho, vamos colocar assim, as empresas investem em capacidades e habilidades. Mas precisaria investir aonde? Em comportamento. As pessoas são contratadas hoje por currículo, ou seja, por capacidade e habilidade, e são mandadas embora por comportamento. Então, tem alguma coisa errada na contratação. Então, as contratações devem começar a ser feitas por comportamento, mesmo porque as empresas já contratam habilidades e capacidades de treinamento, sim ou não? Tá fazendo sentido aí? Então, opa, alguma coisa de errado tem, né? A gente precisa atualizar a nossa forma de enxergar o ser humano, porque o que a gente tem o poder de transformar, gente, são os nossos comportamentos. Nós temos o poder. E como você vai fazer? Você imagina que você estava em coma lá, né? Estava em coma. Falei isso várias vezes já, pessoal. Aí você saiu do coma, tá na UTI. Você vai sair da UTI e vai correr uma maratona? Não vai. Não é um processo até você deixar o hospital? E muitas vezes você pode voltar para a UTI em coma. Então é um processo que depende de você e de um monte de coisas externas que influenciam no seu resultado. Né? O que eu quero dizer com isso? Você tem que escolher um comportamento nocivo que você tem para substituir por um bom. Porque a melhor forma de você desenvolver comportamentos é substituição. Eu substituo um ruim por um bom. Se você substitui um ruim por um bom, o que vai acontecer? Possivelmente esse ruim ele vai ser excluído. Tanto na parte neurológica, porque a gente já tem estudos dizendo que uma vez que você faz sempre o mesmo caminho neural, o outro caminho neural que não é ativo, ele morre. É sério isso, ele morre. Então a gente precisa substituir, vocês concordam? Porque daí eu deixo o caminho neural mal enfraquecendo e o caminho neural do bem fortalecendo. Automaticamente, depois de um tempo, eu troco isso. Mas, Bia, quanto tempo demora? De verdade, tem estudos que dizem 21 dias, mas eu já conheço gente que fez 21 dias e depois voltou para o comportamento antigo. Então, o que eu defendo é o tempo que demora é a sua decisão de realmente aceitar que você quer mudar. Quando você decide que você quer mudar, você vai lá e faz. E você vai todos os dias lá batendo e executando. Então, depende de você. Tá? É lógico que os hábitos eles são formados em 21 dias, tem um monte de livro que fala sobre isso, mas a gente precisa entender também que se o nosso inconsciente não permitir, a gente não muda.
A hora que a gente chegar no 20º dia, a gente volta pro primeiro. Aí a gente fica, a hora que chega no 19º dia, volta pro primeiro de novo. Então, assim, é a decisão. É criar estratégias de comportamento para que você consiga atingir aquilo que você quer. É simples assim. Não é simples, gente? Esse conteúdo não é super tranquilo, super gostoso de ouvir, né? Então, assim, o que eu falei que ia demorar 40 minutos, ó, 32. Eu quero que vocês possam perguntar se vocês quiserem, se tiverem dúvida na parte de comportamento, se tiverem dúvida na parte de níveis neurológicos, tanto o pessoal aqui da sala como o pessoal do Instagram pode perguntar, tá? Porque é muito importante que vocês perguntem para que a gente possa dar jogo nesse conteúdo, porque é um conteúdo muito amplo e ao mesmo tempo muito afunilado. Vocês conseguem perceber isso? É um tema que a gente fica falando horas e horas e qualquer assunto encaixa dentro disso. Então, qual é a sua dúvida? Será que você entendeu o seu perfil? Você conseguiu se enxergar? Você conseguiu enxergar as pessoas que moram com você, onde estão os perfis? Né? Lembrando que a gente tem conector de resultados, conector de pessoas, conector de estabilidade e rotina e conector de informação e fatos. Né? Será que quem fez aula comigo sábado já conseguiu melhorar algum comportamento? Né? Por que consegue melhorar? Porque eu tenho consciência disso. Quando você não tem consciência, você não consegue melhorar. Né? Então, eu vou abrir aqui para as perguntas no grupo. O Instagram também pode me perguntar se quiser perguntar, se quiser pontuar alguma coisa. Hoje eu tô com uma coisinha aqui, ó, microfone. Então, quem perguntar aqui no grupo, o pessoal do Insta ouve. Ah, agora eu me ganhei, hein? Estão vendo como eu tô ficando profissional nessas coisinhas, hein? Vou aumentar o som aqui. Quem quiser falar no grupo pode falar. Olha lá, no Insta eu vou responder aqui. Vou perguntando para vocês participarem também, os dois vão participando juntos, tá? Ó, o Rafa tá aqui, a Gleide tá aqui, a Mini. Ah, só uma galera que eu amo. Então o Milton tá colocando assim: tem alguma dica em relação de constância sobre a mudança? Digo, essa rotina teria que ser mudada a partir mesmo do despertar. Tem alguma dica? Bom, o que você quis perguntar, Milton, é no sentido de como que eu faço para que essa mudança seja persistente? Seria isso? E daí a gente entra em outro assunto, que se for isso, né? É assim, a gente só consegue fazer com que uma mudança aconteça se ela realmente faz sentido para eu atingir o resultado que eu quero. Se essa mudança não faz sentido para eu atingir o resultado que eu quero, eu vou me sabotar o tempo todo. Eu me sabotando o tempo todo, eu não tenho resultado, né? Então, assim, será que o que eu estou fazendo está fazendo sentido para mim? Mas espera aí, o que eu quero? Então, a gente precisa entender primeiro o que eu quero. Se eu entendo o que eu quero, eu consigo entender quais os comportamentos que eu vou ter que ter para que eu atinja o que eu quero. Só que daí, no meio desse jogo, Milton, tem algumas coisas que se chamam necessidades e regras. Se você não tiver transparência e congruência com aquilo que você está fazendo, você não vai atingir seu resultado. Porque a persistência, ela é uma continuidade da transparência e da congruência. Então, primeiro eu sou transparente comigo, depois eu sou congruente comigo, e daí eu tenho a persistência de fazer aquilo que eu tenho que fazer. O processo é longo, tá? Respondi isso para você? Responde aí para mim. Então, eu tenho que fazer sentido. Para você persistir no que você quer, tem que fazer sentido. Vou dar um exemplo fato aqui, para que vocês aprendem pelo exemplo. Eu tive academia durante 8 anos. 8 anos eu persisti naquilo. Chegou uma hora que eu percebi que persistência e teimosia é uma linha muito tênue. Porque apesar de eu acreditar na parte de atividade física, o formato academia já não era mais para mim. Eu estava num declínio muito grande. Então, a partir do momento que eu decidi não ter mais academia, isso aconteceu. Com menos dor, lógico que demorou só 3 anos para a gente decidir isso, tá, gente? Porque a gente já sabia que isso ia acontecer, mas a gente persiste, né? A gente vai lá, vai batendo. Demorou 3 anos para a gente decidir que a gente não queria mais academia. E graças a Deus, dia 29 de fevereiro desse ano, 15 dias antes da pandemia, a gente não teve mais academia, né? Então isso é muito importante. Quanto tempo, né? O Caio Carneiro fala isso. Se você já sente que algo vai dar errado no futuro, não seria melhor você parar já?
Olha só, se você já pensa, seu pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar um comportamento que vai gerar um resultado. Se você já pensa que lá no futuro você vai ter problema com isso, será que não é melhor você se reinventar e modificar agora para você não perder tanto tempo futuro? E faz muito sentido, porque a partir do momento que eu coloco isso na minha vida, dos meus exemplos, casa. Vocês conseguem perceber que casa? Porque a gente já sabe dentro da gente, só que a gente não quer aceitar muitas vezes. Né? A gente vai colocando, isso deu certo, então é para continuar. A gente vai se apegando a fatores externos para a gente não decidir terminar alguma coisa. Seja um relacionamento com um amigo, com um casal, seja qualquer coisa na vida. A gente luta para não ter luto. Ficou bonita essa frase, né? A gente luta para não ter luto. Mas a vida traz o luto pra gente de alguma maneira, de alguma forma. Esse luto vai vir e você tem que viver, tá? Respondi? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Tudo bem, Milton, aí? Gente, o Milton, preciso falar rapidinho dele. Ele é conector de pessoas ao extremo, ao extremo. Ele foi um dos melhores estagiários que eu já tive na vida na academia. E o sonho da vida dele era jogar handball fora do país. E eu me lembro bem que eu fiz uma sessão com ele uma vez, uma conversa, um bate-papo. E ele falou: mas tem tanta gente que me fala que eu não vou conseguir. E eu olhei para ele e falei assim: se você quiser, você vai conseguir. Independente do que o externo fale, é você com você. Se você tem uma oportunidade, agarre e vai. Se você acredita que vai dar certo, você vai conseguir. Onde ele tá? Na Espanha já, nem sei quanto tempo, faz uns 2 anos já que ele tá lá. Né? E uma pessoa fenomenal, fantástica que acreditou na potencialidade dele, saiu de um modelo de mundo que seria incapaz perante o modelo de mundo dele de conseguir alguma coisa. O que modifica isso das pessoas que conseguem ou não conseguem? É acreditar no modelo de mundo delas. Muitas vezes, infelizmente, a gente tem que se afastar do modelo de mundo para conseguir alguns resultados. Porque, infelizmente, os nossos pais não atualizam algumas crenças. E sempre vão, não que eles queiram, mas as crenças às vezes vão impossibilitar a gente de conseguir algumas coisas. Né? Se a gente tem consciência disso, as coisas ficam legais, né? O Rafa tá perguntando aqui no Instagram o que ele é. Né? O Rafa é um conector de resultados com um conector de pessoas, com certeza. Mas, se ele quiser, ele faz um perfil de comportamento comigo e eu dou resultado para ele. Aí eu dou 1h30 de cacetada, né? Porque o Rafa vai tomar cacetada quando fizer o perfil dele, porque ele vai ter consciência de tanta coisa, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa tão calma, porque o modelo de mundo dele é calmo. Mas quando esse bicho explode, gente, eu acho que treme tudo lá. Mais perguntas? Pessoal aqui da sala quer perguntar alguma coisa? Sandra, Ná, Tati, Lu, Emília, Renata? Tudo tranquilos, como sempre? Tá todo mundo assim, gente, ó. Essas meninas são demais. Vai acabar o nosso curso sábado, nós vamos ter que fazer live para se encontrar, né? Porque eu já tô ficando chateada que tá acabando. Mas fiquem tranquilos, porque eu vou fazer outro. Acabando o nosso, eu vou abrir outro curso. Inclusive, no Instagram, quem quiser participar, eu vou abrir outro curso online BIM gratuito. Só que vão ter apenas 30 vagas de novo, tá? Então, vocês podem refazer se vocês quiserem, tá bom? 30 novas vagas, vamos falar assim. E daí eu vou ensinar um pouco do que eu sei pra gente continuar essa quarentena, porque senão nós vamos ficar loucos sem fazer nada em casa, né? Ó, o Milton tá falando que ficou 2 anos por lá já, mas ele tá querendo outros ares, ou seja, volta pra Piracicaba, Milton, a gente tá com saudade. Certo, gente? Alguém quer falar nada? Então, só pra gente finalizar e a gente completar. Quem puder, logicamente, quem puder, faz um textinho para mim do que foi essa live de hoje e me marca, que eu preciso compartilhar isso. Fechou? Essa ajuda que eu peço para vocês, tá? Eu vou tirar uma foto aqui pra gente. A Silvinha acabou de entrar no Instagram, acho que ela tá tendo problema, ó. Faz tchau aí, gente, ó. Ou faz um joia. E a Andressa saiu atrás. A Silvia entrou aqui. Agora tem um monte de gente entrando no Instagram. O pessoal tá atrasado, acabou de acabar, gente. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês me avisam, tá bom? E eu tô à disposição. Um beijo. Tchau para vocês do Insta.
Tchau para vocês daqui. Quem quiser ficar, a Sandra sempre fica até o final para falar como foi o dia dela. Pode ficar. Eu só vou desligar o Insta lá e a gente volta aqui, tá bom? Gratidão de novo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que essa semana seja fenomenal. Porque nós estamos entrando na 5ª semana de quarentena, hein? Estamos entrando em Touro, para quem não sabe. Estamos saindo de Áries, em nome de Jesus, amém. Vamos entrar numa coisa mais material, menos fogo, né? E vamos conseguir agora resolver um pouco das coisas materiais que a gente estava deixando de lado. Que essa quarentena deixou muita coisa material para a gente resolver, né? E a gente vai deixando um pouco. Agora é hora de pegar e fazer, certo? Vou desligar lá. O Milton falou que logo aparece para visitar quando acabar a quarentena, né? Tchau, gente. Vou encerrar aqui. Obrigada por todo mundo que tá aí, tá bom? Neuzinha, Silvinha, o Rafa, Gleide, olha quanta gente, que legal. Valeu, gente. Tchau. Voltando aqui com vocês, quem quiser ainda falar comigo, bati meu recorde do Instagram lá, queria bater recorde, bati. Voltando aqui com vocês. Beleza, agora eu tô só com vocês. Gostaram da aula, gente? Muito boa, Bia. Obrigada, Sandra. Pô, quase que eu perco, mas cheguei. Chegou, né? Aqui eu não vi. Hoje... Chegou hoje, né? Eu achei que você não fosse entrar. Não, eu parei do trabalho só para participar. Reunião, não tava? Ai, sim. Tô sabendo. A vida aqui. Oi? A vida compartilha as coisas pra mim. Entendi. Entendeu? Aham. Que delícia, gente. Deu 40. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas o serviço vai ter que... Mas serviço é serviço, né, Sandra? Daqui a pouco vem férias por aí, né, Lu? Aí as coisas vão melhorar um pouquinho. Necessário. Né? É necessário. Gente, espero que vocês tenham gostado. Quer falar alguma coisa, Lu? Nossa, hoje tá cortando muito. Mas é a sua, viu, Sam? Amei. Eu amei. Eu tava assim meio confusa, porque eu falei, meu Deus, que perfil eu sou agora? Porque eu tenho um pouquinho de tudo. Aí quando você falou, né, que o importante é isso, a gente prestar atenção que tem um pouquinho de tudo, aí eu fiquei mais aliviada. É isso. Nós temos um pouquinho de tudo, né? Por isso que eu falo assim, acho que umas 12 pessoas vão querer fazer o perfil comigo, o normal. Qual é a diferença dele para você, até para você entender, né? Dessa aula que eu dou, porque nessa aula que eu dou vocês conseguem entender o perfil. Quando eu faço a preferência de comportamento, tem um questionário de 24 questões, aonde vocês escolhem entre as 4, né, características, e daí eu faço uma compilação disso, do que deu mais e o que deu menos. Porque esse traço a gente vai entender qual é o perfil nato e qual é o perfil adaptado do momento, entendeu? E daí eu faço uma sessão de 1 hora e meia, individual, é claro, para explicar essa devolutiva, para entender o que a pessoa quer da vida dela naquele momento pequeno de 3 meses. E daí a gente faz uma construção de estratégia dentro dos comportamentos que têm que ser melhorados para atingir aquele resultado. Entendi, Entendeu? entendi. É bacana também saber assim, né, que todo lugar, por exemplo, que seja trabalho ou qualquer lugar que a gente esteja, a gente tem que se adaptar com um comportamento novo, né? Mudar, né? Para a gente conseguir, né? Obter resultados, porque se isso não acontecer, aí a gente não vai conseguir nada, né? Só que é isso que acontece. Ficamos presos. Normalmente a gente não muda. Então, assim, eu tenho um perfil de pessoas, realmente, eu sou muito pessoas. Posso falar porque só tem vocês 4 aqui no grupo, então eu posso falar isso. Eu sou muito pessoas, então às vezes até para cobrar alguma coisa,
eu não gosto de cobrar. Por mim, se eu fosse milionária, gente, eu ia fazer tudo de graça. É. Eu sei que essa ferramenta vai ajudar tanto o outro, né? Então, eu faria tudo de graça. Mas agora que eu entendo as ferramentas, é meu trabalho. Então, algumas coisas eu faço de graça e ajudo muito as pessoas. E algumas coisas não tem jeito. Então, hoje eu aceito. Então, na hora de cobrar, eu tenho que ser resultado. Porque senão eu não sobrevivo. E daí, se eu não sobrevivo, eu estou sendo totalmente incongruente com o que eu venho ensinando. É. Por Entendeu? isso que a gente está sempre mudando, né? E pensando o que pode fazer, né? Sempre, Para sempre. não Exatamente. prejudicar. Para não se prejudicar. Hoje eu já estava outro, hoje eu já não estava o mesmo de sábado, no meu ponto de vista, me analisando, eu já não era a mesma pessoa. Hoje você tem mais resultado, Sandra? Oi? Tava mais resultado? Não, não, eu tá, olha, eu não lembro a palavra, veja a memória, mas é o que está em verde. Uma estabilidade e rotina. Hoje você estava sem mostrar sentimento, hoje você estava meio imparcial, fiel, Nossa, tá? hoje eu tô com a tocha. Então, a tocha você tá resultado, né? Você não tá em estabilidade e rotina. É. Não, não, eu tô na rotina mesmo. Eu tô muito nisso hoje. Você tá na rotina porque a rotina vai te trazer um resultado, não é? Isso. Não é? Então você tá. Ai, que mulher inteligente, ai. Não é possível, porque assim, gente, eu passei por isso, eu não consigo explicar. Quem é pessoas, a Sandra é muito pessoas. Muito. Quem é pessoas, jamais vai descer o perfil. Ela sempre vai ir para o lado. Então, quem é pessoas, com o passar do tempo, se torna resultado. Mas ela consegue, através do inconsciente, traçar estratégias focadas nas pessoas. Ou seja, se um comportamento daqui de baixo vai potencializar o meu resultado e eu vou ter menos problema com as pessoas, é isso que eu vou fazer. É isso mesmo. É sensacional. Não é sensacional, Ah, gente? Ai, gente, é isso mesmo. Ai, Lu, hoje. Hoje. viu? É, Porque exatamente o que você precisava, de uma confirmação. É isso mesmo. Isso mesmo. é. Ai, que bom a gente sentir que não tá tão errado nessa vida, né? Você quer ter dúvida se você tá errado ou se você tá certa? Vou Ai, te que dar medo. uma dica, tá bom? Não tem nada. Ah, Em todo o processo que você passou hoje, você estava hum, transparente com você? uhum, Estava muito. congruente com o que você estava falando, o que você estava fazendo? Oi? Cortou, Bia. Estava sendo congruente com o que você estava falando e que você estava fazendo Nossa, para as pessoas fazerem? Tava? Ponto tava final. muito tranquilo. Gente, não tem outra. Você só está errado se você não está transparente e congruente com você. Entendeu? Então você, olha que Aham. interessante. Quando você tem essas duas, você vai estar com a tocha da persistência e fazer todo mundo entender que tem que fazer a rotina. Ponto final, né? E é muito difícil porque a maioria das pessoas que você lida, que eu já fiz uma análise bem rápida, são pessoas focadas em pessoas terem rotina. Esse é o desafio. Vamos nele, né? Vamos lá, estamos aí pra. Você mostrar para eles o resultado que eles vão ter se eles fizerem exatamente o processo que você teve. Você entendeu? Se você mostra o resultado, né, e mostra as competências que vai acontecer, se isso acontecer, eu vou dar exemplo, tá? Diminuição de cobrança, diminuição de pressão, Uhum, diminuição de injeção de saco, tudo isso, mas como sim, resultado da rotina, as coisas acontecem. exato. Você não fica se desgastando tanto, entendeu? Uhum. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha, a Silvinha tá quietinha hoje. Acho que ela tá com o microfone desligado. Tá com o microfone, agora ligou. Opa, agora foi.
Pode abrir o seu Ligou, se né? quiser. Se Na quiser, minha conexão tá muito ruim hoje. tá, né? Tá péssima. Eu estava tentando pelo tablet, pelo computador e agora eu estou no celular que está carregando. Estou numa posição bem desfavorável aqui com a tomada, mas eu ouvi a maior parte aí da palestra. Eu vou ficar quietinha aqui porque eu não sei o que vai dar nesse som hoje.